Começamos hoje o nosso Conversa com o Plural e nada mais justo conversando com o nosso ilustríssimo Marcos. Marcos que tem uma história aqui com o Plural muito antes do Plural existir, né? Marcos, muito obrigado pela sua presença, né? Marcos que foi o nosso aluno no Plural Online de 2019, aprovado em Relações Públicas na UERJ. Mas antes da gente começar falando sobre as nossas perguntas, eu queria que o Marcos contasse um pouco da relação dele com o Plural, que é antes até do Plural existir, lá em 2018. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe quando as pessoas vão ver esse vídeo, Marcos. Uhum. Então, conta aí um pouquinho da sua história aqui com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite também, né? Então, a minha história com plural, como você falou, foi antes do plural existir. Na verdade, era outro nome, né? O seu canal no YouTube. Isso, Eu Gera estava Histórica. pesquisando isso. Eu estava pesquisando sobre matérias direcionadas para o UERJ, o que mais cai e tal. Aí apareceu um vídeo do seu canal, Gera Histórica. E aí no vídeo você falava sobre um curso, acho que era presencial, né? Uhum. Um curso voltado para as específicas da UERJ. Aí nisso eu me interessei, eu perguntei se tinha como ser online e tal. Foi isso, né? Foi Eu não sei se exatamente. eu perguntei se tinha como ser online, só que eu sei que era muito longe. Sim. Vocês O são de curso São é de São Gonçalo, né? Gonçalo, né? Sou da Zona Norte aqui do Rio. E aí eu perguntei se tinha como ser online. Aí acho que a princípio não resolvemos nada, né? Sim. Só depois que surgiu a oportunidade e eu fiz. Isso. Você, no caso, foi o primeiro aluno a procurar para ser online, né? Então, a Aham. gente trabalhou exatamente dessa forma. Quando você me procurou, a gente não tinha ainda os equipamentos, a estrutura para fazer online. Logo depois, até quando eu fui lá na Fátima Bernardes, ainda em 2018, aí quando a gente conseguiu organizar e mais outras pessoas procuraram, né? Aí que a gente, de fato, começou a fazer o Plural online. E quando a gente começou a fazer as específicas de história online, né? E você foi o primeiro aluno a procurar naquela oportunidade, e o primeiro Sim. aluno, claro, tem que ser você a gravar, como o segundo aluno que procurou, o Edu Barros, que também passou em Relações Públicas, né? Junto com você no vestibular 2020 da UERJ, foi o segundo a procurar, e aí foi onde tudo começou, né? Então, tudo aqui bastante emblemático nesse momento. Então vamos lá. Naquela oportunidade a gente começou a fazer, mas aí infelizmente você não passou. Mas em 2019, né, surgiu o Plural exatamente online e aí você veio aqui estudar com a gente, né? E aí eu queria que você apresentasse aí o curso que você passou, né, e qual faculdade você passou também. Eu passei para Relações Públicas, Comunicação Social, lá na UERJ. Eu queria também que você contasse como foi a sua experiência de tentando o vestibular, quanto tempo você tentou. Então, eu tentei um bom tempo, porque o meu terceiro ano foi em 2017. Sendo que esse daí foi um ano que estava muito difícil para mim, porque eu realmente, confesso, eu não estudei no primeiro e no segundo ano de Direito. E aí o terceiro ano foi aquela loucura e tal, de começar a estudar firme. E aí foi um ano bem difícil. Nessa época eu nem sabia o que eu queria, na verdade. Quando eu tentei o vestibular da UERJ, eu tentei para Direito, que é uma coisa que eu não faria hoje em dia. E aí acabou que eu não passei. Aí no segundo ano eu estudei de casa, não no pré-vestibular da escola mesmo. Eu estudei de casa. Foi aí que eu conheci o plural, na verdade o História, né, a histórica. Aí eu já estava mais direcionado, já tinha um conhecimento maior sobre vestibular e tal, sobre estudar. Até na Eu já oportunidade mesmo dessa primeira vez que você teve contato com a gente, o seu resultado em história já tinha sido muito bom, né? Eu acho que você tirou foi, 14,75, algo nesse sentido, foi. mas nas outras matérias, né? Como a gente não tinha essa preparação com a gente, era só história, você não teve um rendimento tão bom e por isso, na época, Sim. você não passou, né? Eu acho que redação eu fui até bem, eu acho que eu tirei 16 e português, que era peso 2 que eu tirei 7. Aí Uhum. isso daí jogou lá para baixo a nota. Aí, mas nesse ano aí eu tentei o ERJ, já direcionado para o que eu queria, só que não deu a nota, justamente por causa que a nota em português foi muito baixa. Mas eu passei para o Enem, eu passei para o Cefet para administração. Isso daí seria o segundo ano. Aí Uhum. começou o meu terceiro ano, no caso, né, que eu ia tentar vestibular. No caso, eu não ia tentar vestibular, eu estava lá no Cefet, estava na faculdade já.
Só que terminou o primeiro período, assim, e eu vi que não era aquilo que eu queria, não estava gostando muito. Aí eu falei assim, eu tenho duas opções, ou eu desisto e tento só no ano que vem, porque eu não tinha feito a inscrição do Enem, ou então vai ter o segundo EQ da UERJ, que eu já tinha perdido o primeiro EQ, eu estava na faculdade, eu nem cheguei a fazer. Aí eu tranquei a faculdade, resolvi trancar a faculdade e estudei pro segundo EQ da UERJ. Eu comecei a estudar pro segundo EQ da UERJ, faltando 3 semanas. 2, 3 semanas. Fiz a inscrição e aí já ia ter a prova, assim, logo em seguida. Umas 3 semanas já ia ter a prova. Eu conheci primeiro zoeira histórica, né? Eu tava pesquisando no YouTube assuntos direcionados para a prova específica. Não sei se era prova específica ou se era o exame qualitativo, mas eu estava pesquisando sobre, apareceu um vídeo seu e você Sim. comentou sobre. Foi assim que eu conheci o plural. E a quarta pergunta é: você fez o plural online ou presencial e quanto tempo você estudou com a gente nessas nossas iniciativas? Eu fiz o plural online e o tempo de estudo, porque eu só estudei para a prova específica, né? Específica, isso. São uns 4 meses, né? Foi exatamente Agora quando a não gente vi fez no segundo semestre de 2019. isso. E aí você estudou para as três específicas da sua área, né? Você fez aula com a gente Estudei. para redação, português e história, né? E como é que foi o seu rendimento nas três disciplinas? Meu rendimento, meu rendimento foi bom. Agora eu não lembro exatamente as notas, mas a que eu acho que eu fui piorzinho foi em redação. História e português eu consegui bem, Português muito que bem. tinha sido o seu problema no vestibular anterior, foi Sim, a solução e por isso foi decisivo para você passar, sim, né? Mas pior, o seu rendimento em redação foi pior em relação ao do ano anterior, mas foi. continuou bom e não à toa você conseguiu ser aprovado para Relações Públicas na UERJ. E como que era a sua rotina de estudos? Como que você fazia? Como que o plural online te auxiliava nesse sentido? Eu queria que você falasse também das vantagens de estudar online, né? Como que isso te ajudou nesse momento? Então, para mim, eu sempre preferi estudar online, porque eu acho que eu perdia muito tempo me deslocando. Quando eu fiz o terceiro ano, eu ia para a escola, estudava lá. E aquilo ali, eu acabava que eu ficava cansado dessa rotina de ir. Eu preferia já estar em casa, já estudar, fazer meu horário, entre aspas, assim, né? E para mim, eu saía melhor assim. Às vezes eu tinha compromisso. E logo no final do ano que eu tentei, eu consegui um trabalho de jovem aprendiz. E isso daí acabava que me atrapalhava um pouco. Então, o horário, assim, meio que flexível, não ter aquele horário certinho de escola, de 7 a meio-dia. Isso daí me auxiliava muito. Eu queria também saber de você, Marcos, outras duas coisas importantes, né? Qual o grande diferencial do plural online e como o plural online te ajudou nesse processo da sua aprovação para relações públicas na UERJ? Bom, primeiro, acho que o principal diferencial é o estudo direcionado para a UERJ, assim, bem direcionado mesmo. Eu, antes de começar no plural, eu pesquisei e tal, não encontrei um estudo bem direcionado para a UERJ. E outro diferencial é a correção, ela é muito direcionada. Justamente os professores corrigem como se fossem da banca da UERJ, como que eles aceitariam a melhor resposta possível e tal, como que a banca gostaria de ler a resposta. Qual dica você daria para as pessoas que estão tentando vestibular agora nesse ano? Eu diria para ter um estudo bem direcionado para a UERJ, se for no caso o vestibular da UERJ, que a prova é diferente do Enem, e a prova da UERJ, ela, com o passar dos tempos, ela sempre mantém uma mesma base. Então, se você pegar e estudar bem as outras provas, com estudo direcionado, com correção, eu acredito que isso daí vai te colocar um passo à frente dos demais concorrentes. E até recomendo o plural, né? Que faz isso Claro. perfeitamente. Como que você descobriu aí a sua aprovação, né? Como foi todo esse momento aí da comemoração de finalmente você ter conseguido passar? Então, eu já estava mais ou menos esperando, né? De acordo com a minha nota, eu vi que eu tinha grande chance de passar, mas eu não passei na primeira chamada, acho que nem na segunda chamada eu passei. Eu passei na segunda reclassificação. E foi muito especial, né? Passar, realizar um sonho e tal. Até o momento eu não cheguei a fazer a matrícula por causa da quarentena,
É, Mas, a gente está gravando esse vídeo aqui no dia 15 de julho, né, de isso. 2020, né? Então a UERJ ainda fechada, então as aulas nem chegaram a começar direito ainda na UERJ, né? Então, para o pessoal que foi reclassificado, como no caso do Marcos, ainda está nesse processo. Mas a vaga é sua, né, Marcos? Sim, a vaga é minha. Não, é falar que eu tô até preocupado, porque a minha vaga tá lá, sei que eu não fiz a matrícula. E aí eles vão avisar, eu tô até com medo de perder o dia, não sei. Mas a Ah, mas princípio não tem nada, não. mas eles não vão dar um prazo muito apertado para isso, não. A UERJ está Ah, sempre informando. Fique bastante atento lá no Twitter da UERJ, eles são uhum, sempre avisam. Faça como eu faço para receber notificação sempre quando eles postarem alguma coisa, né? Para você sim, ficar alerta e não perder essa vaga aí, pelo amor de Deus, né, irmão? sim, Depois pelo de amor tanto de tempo Deus. tentando, já pensou? Né? Aham. E por último, para a gente encerrar, Marcos, eu queria que se você indicaria o plural, tanto o plural presencial quanto o plural online, para o pessoal que está tentando o vestibular nesse ano. Lembrando que a gente não trabalha agora no plural online só com as específicas da UERJ, nós também estamos trabalhando com turmas de pré-vestibular. Né? Hoje o plural está todo online por causa da pandemia. Eu queria que você falasse aí para o pessoal se indicaria estudar aqui com a gente. É, eu indicaria, assim como eu já indico, né? Justamente por tudo que eu falei, estudo direcionado, a correção, e também porque você já tem uma estrutura muito boa online, diferente, eu acho que de outros cursos que estão meio que fazendo no improviso, que a quarentena pegou de surpresa, né? Você já tem essa estrutura montada. Bom, gente, encerramos aqui hoje o nosso primeiro conversa com o plural. Estou me sentindo Pedro Bial, certo? Não estive na queda do Muro de Berlim como o Pedro Bial, mas estudo história, né? Sou historiador. Queria agradecer muito aqui a presença do nosso querido Marcos, que tem uma história com o plural antes de ser plural. Então, nada mais justo que a primeira conversa com o plural fosse com ele, como eu falei no início do vídeo. Então, muito obrigado mesmo, Marcos, e muito sucesso para você nessa nova fase da sua vida que todos nós estamos ansiosos para que ela comece de fato, né? Sim. Nesse mundo aí pós quarentena. Tá bom, meu querido? Um abraço para você. Valeu. Eu que agradeço. Tamo junto. Tchau.